A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui no canal do pastor Edivaldo, hoje juntamente com o pastor Amaury, e nós estaremos analisando e apresentando aqui alguns subsídios da lição número 10 desse trimestre, onde nós estamos estudando a razão da nossa fé, assim cremos e assim vivemos. E vamos estar abordando hoje sobre as manifestações do Espírito Santo, que é uma doutrina muito importante para a igreja na atualidade, e que nós temos a consciência do que o Espírito Santo, como uma pessoa, ele está atuando, dirigindo a igreja, para que a igreja possa realizar de forma adequada e operante o seu ministério. O texto áureo da lição diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos dos Apóstolos 22, capítulo 2 e versículo 39. E a verdade prática, que é o assunto central da nossa lição, que estaremos abordando, cremos na atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação. Então, pastor Amaury, nós estaremos abordando esta lição importantíssima, né? Positivo, Tião. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para nós é uma satisfação muito grande poder estar aqui para contribuir com o reino de Deus, trazendo aos irmãos esse assunto tão importante que é as manifestações do Espírito Santo. Aliás, a lição desse trimestre tem sido uma bênção, porque tem falado muito a respeito da pessoa do nosso Deus, da pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e também hoje da pessoa do Espírito Santo, especialmente nessa manifestação que ocorreu no dia do Pentecoste, quando foi relatado ou marcado historicamente a descida do Espírito Santo e a sua atuação na vida da igreja no meio do povo de Deus. Sebastião. Então, muito bem. Então, nós estaremos abordando dentro dos objetivos da lição, para mostrar que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais estão disponíveis a todos os crentes. O nosso propósito aqui não é fazer uma apologia, uma defesa, mas sim mostrar de forma literária aquilo que a Bíblia diz concernente à manifestação do Espírito Santo e dos dons espirituais na igreja primitiva, e também apresentar aqui um arrazoado histórico, como a igreja nos dias de hoje também ela tem a atuação do Espírito Santo. E aí, o primeiro ponto da lição vai apontar aqui ou mostrar as implicações doutrinárias da descida do Espírito Santo. Portanto, então, pastor Amaury, a introdução da lição ela vai dizer que as manifestações do Espírito de Deus, tais como veremos, conforme o pastor Ezequias ele está abordando aqui nesta lição, ele teve a sua manifestação, o Espírito Santo ele veio à igreja lá no dia de Pentecostes. É por isso que a igreja, denominada as igrejas pentecostais, né, elas têm este nome pelo fato de, além de crer no Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo através do batismo e também a distribuição dos dons espirituais da igreja, e é por isso que se chama de
teologia pentecostal, ou o pensamento teológico que a igreja tem concernente a estas manifestações do Espírito Santo. E nós vemos que a Bíblia, não somente a Bíblia, mas também o testemunho histórico dá a experiência e vem corroborar estas verdades sobre o Espírito Santo, né, pastor? É verdade, pastor Sebastião. Aliás, o comentarista da nossa lição, o pastor Ezequias, ele foi muito feliz quando ele abordou acerca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, apresentando como dois temas de suma importância no convívio da igreja. Mesmo porque, pastor Sebastião, embora nós temos dentro da nossa igreja, os nossos membros são muito bem orientados acerca deste assunto, mas a igreja, ela cresce a cada dia. A cada dia estamos recebendo novos membros que não têm esse conhecimento, não têm essa vivência com o poder de Deus, não têm esse conhecimento da manifestação do Espírito Santo. É o fato de muitas pessoas aceitarem a Jesus como seu Salvador e muitas vezes eles estranham em ver um irmão, uma irmã, um jovem, um adolescente falando línguas estranhas dentro da igreja. Daí a importância de nós, como pastores e professores da escola bíblica dominical, estarmos ensinando essas pessoas novas convertidas, esses novos membros, acerca deste assunto que se faz tão importante e tão necessário dentro da igreja. É a importância do batismo com o Espírito Santo na vida do cristão, né? Para isso que Deus deu essa dádiva gloriosa, por isso que Deus deu o Espírito Santo para a igreja, para que a igreja pudesse vencer as dificuldades da vida. Aliás, o batismo com o Espírito Santo, segundo os ensinamentos bíblicos, ele é um revestimento de poder para que o crente possa realizar a obra de Deus com mais eficiência, com mais eficácia e possa vencer as tentações, resistindo o diabo na fé, através do poder do Espírito Santo. É muito interessante da forma que a abordagem da lição, ela tem assim, que é uma experiência bíblica, histórica e atual. E quando nós pegamos aqui a experiência bíblica, o comentarista ele vai falar sobre a descida do Espírito Santo, que basicamente era uma promessa de Jesus, quando Jesus ainda estava no seu ministério terreno. Ele disse aos seus discípulos, quando Jesus ele disse que haveria de edificar a sua igreja, e a igreja ela teria um propósito bem definido na história da humanidade, na pregação do Evangelho, na realização de milagres e na proclamação da salvação. E também, quando Cristo ele ressuscita, ele diz à igreja, aos membros, aos discípulos, que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque ele enviaria o Espírito Santo. E uma das coisas que nós precisamos entender, e que causa muita dúvida, e nós somos contestados muitas vezes por algumas correntes de pensamentos teológicos, que o Espírito Santo, que nós precisamos entender, é que quando a pessoa ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ela já recebe o Espírito Santo, que promove todo o trabalho da salvação, inclusive a regeneração. Então, o salvo, quando a pessoa ela é alcançada pelo poder do Evangelho, esta pessoa ela já tem o Espírito Santo, pela qual ele se torna morada de Deus e faz parte do corpo de Cristo.
faz parte do corpo de Cristo. Então isso precisamos deixar bem claro. Mas o que Jesus estava dizendo aqui é, como o pastor Amaury disse, o revestimento de poder. É o que Jesus ele diz, que João Batista ele diz, inclusive na lição está aqui, a experiência do Pentecostes. Não é difícil descobrir na Bíblia o que é batismo do Espírito Santo. João Batista disse: e eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo. E ainda indo lá para Atos capítulo 1 e versículo 5, diz assim: porque na verdade João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então ele diz assim, que quando se pega então esta passagem de Mateus 3 e 11 e com Atos 1 e 5, Jesus está dizendo, não do ato da salvação, mas ele está dizendo que os crentes que já eram salvos precisavam ficar em Jerusalém para receberem a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava com eles. Sim. Porque pelo fato de Jesus ter ausentado, ter ascendido aos céus, isto não mostrava que o Espírito Santo tinha deixado os cristãos, os crentes, os discípulos, mas sim seria uma manifestação especial que estaria demonstrando que a partir daquele momento o ministério do Espírito Santo na igreja, o Jesus estava saindo, voltando para o Pai, e o Espírito Santo como Consolador, como Paracleto, estaria assumindo agora ali a função de estar com a igreja todos os dias. E nós vamos ver lá, tanto revestindo a igreja de poder e responsável pela distribuição dos dons espirituais, né, pastor Amaury? É interessante, né? Mas é uma realidade. Aliás, quando o pastor Sebastião estava falando, o irmão está falando sobre a questão de quando o novo convertido, ele recebe ou aceita Jesus como seu Salvador, quando ele se converte ao Evangelho, ele já recebe o Espírito de Deus. Então eu lembrei na ocasião em que o Senhor Jesus Cristo, em um local onde os discípulos estavam reunidos, ele adentrou naquele local e ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E ele diz: recebei o Espírito Santo. Então isso vem corroborar com o que o irmão acabou de falar, né? Nós, quando aceitamos Jesus, nós já temos o Espírito Santo. Os discípulos, na verdade, já tinham seus nomes escritos no céu. Os discípulos, na verdade, já tinham o Espírito Santo na sua vida. Assim como o novo convertido, ao aceitar a Jesus como Salvador, ele já passa, o Espírito Santo já passa a morar no coração dele. Nós já temos ele dentro de nós, né? E foi marcante aquela ocasião em que o Espírito Santo, ali no cenáculo, quando os discípulos estavam reunidos, aliás, seguindo uma orientação do Senhor Jesus Cristo, em que se deu esse fato histórico, né? Esse momento marcante na vida da igreja. Até fiz aqui uma observação de um fato muito interessante, que no Evangelho de Lucas relata o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar.
conforme está relatado em Atos capítulo 1 e o versículo 1. Já em Atos dos Apóstolos, Lucas descreve o que Jesus continuou a fazer, né? Através dos seus ensinamentos, pelos seus discípulos e também pela igreja. E isso no poder do Espírito Santo. Quer dizer, Jesus nunca abandonou a igreja. Jesus nunca deixou os discípulos sozinhos, né? Quando em pessoa ele esteve ali ensinando, curando, demonstrando o seu amor, né? Demonstrando a sua comunhão com os discípulos e com todos aqueles que lhe seguiam, né? Quando ele morreu, ressuscitou e retornou ao céu, ele não abandonou os discípulos. Ele enviou o Espírito Santo, que era uma promessa do Pai. O Pai já havia prometido, né? E ele já tinha deixado isso bem claro aos discípulos. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Pai não vos enviará o Consolador, né? E ele retornou ao céu, mas o Consolador veio, o Espírito Santo, né? Com essa manifestação gloriosa que até hoje, né, podemos ver no convívio da igreja. E o que é muito interessante, porque Jesus Cristo, ele é o exemplo de tudo, né pastor Amori? E nós percebemos, quando Jesus ele nasceu, foi como homem, na encarnação, foi por obra do Espírito Santo. Sim. E daí você pressupõe que durante a vida de Jesus, até os 30 anos, ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo estava com ele. Sim. Agora, o que ocorre? Quando ele é batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, que todos ouviram ali, e a partir daquele momento ele começa a exercer o ministério. O Espírito Santo, de forma visível, vem sobre ele para demonstrar que a partir daquele momento todos os atos dele seria sobre a orientação do Espírito Santo. Prova disso é que logo quando ele sai da água do batismo e o Espírito vem sobre ele, e o Espírito Santo o conduz ao deserto para ser tentado. E depois o Espírito conduz para a Galiléia, e vamos ver o Espírito Santo o conduzindo. Então, quando nós pegamos para explicar essa questão, deixar bem clara, que quando o crente ele nasce de novo, no estado de pecado, ele é a alma vivificante, aquilo como o apóstolo Paulo diz. E quando ele aceita Jesus como seu Salvador, ele se torna espírito vivificante. Ele tem a nova natureza. Só que para a realização da obra de Deus, ele precisa da capacitação, da habilitação para ele poder fazer. Então, o Espírito Santo, ele manifesta, ele demonstra que ele está na igreja quando os crentes reunidos lá no cenáculo, o Espírito Santo vem sobre ele. E é muito interessante que o pastor Ezequias, ele dá uma definição, ele demonstra de uma forma muito clara aqui, que alguns eventos ocorreram naquele dia. E ele vai demonstrar, quando nós pegamos a leitura aqui, diz assim que cumprindo-se, capítulo 2, cumprindo-se de Atos dos Apóstolos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós temos aqui um vento impetuoso, línguas vistas como
de fogo. Então o Espírito Santo ele manifesta ele ali como um som veemente, como um vento impetuoso, e depois línguas como de fogo. Não era fogo, era línguas como que de fogo. Então a representação que eles tinham ali, eles viam de forma visível línguas como que de fogo, labaredas como que de fogo, mas não era fogo. É interessante, entendeu? Isso, né? E aí todos foram cheios do Espírito Santo. Então existem pessoas que fazem umas interpretações até erradas, distorcidas dessa questão, né? Que a pessoa precisa receber fogo dos céus. Não é isso, tem que receber o Espírito Santo. Perfeito. É o Espírito Santo. Então houve aquela manifestação como um vento veemente e línguas como que de fogo, e aí eles percebem que os crentes estão cheios do Espírito Santo, porque da manifestação das línguas que ocorreram. Foi um momento marcante, né? Um momento histórico. Eu imagino como que foi aquele dia, né, em que os discípulos, ali naquele período do Pentecostes, reunidos ali no cenáculo, como o irmão mesmo fez a leitura bíblica aí, os discípulos ali reunidos, aquilo deve ter sido um momento extraordinário, algo fantástico, né? Porque eles estavam aguardando algo que eles não tinham ideia de como aconteceria. Estavam ali simplesmente atendendo a ordem do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo os orientou, dizendo que eles não se ausentassem de Jerusalém, que eles permanecessem ali na cidade de Jerusalém. E eles estavam todos reunidos ali naquele lugar, aproximadamente 120 discípulos, conforme os relatos bíblicos. E de repente, imagina, pastor Sebastião, você ouvir um som como que de um forte vento. Aí o comentarista, o pastor Ezequiel, deixa bem claro, não era um vento. Não era um vento. Não era um vento. Como de um vento, né? Como um vento, né? E de repente eles começam a ver pousar sobre a cabeça de cada um deles uma chama de fogo, especificado na palavra como língua de fogo, né? Mas não era fogo, né? E de repente uma terceira manifestação, quer dizer, a primeira manifestação um vento, a segunda manifestação línguas como que de fogo, e a terceira manifestação, a manifestação do falar em línguas estranhas, né? Isso deve ter sido algo marcante. E o que é mais interessante é que ali estava sendo iniciado, inaugurado as atividades da igreja. As atividades da igreja. Como corpo de Cristo, como né? Corpo de Cristo. Para dar continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo. Né? É aquilo que Lucas narra em Atos dos Apóstolos. Né? O que é lindo nisso, pastor? O senhor concluiu o pensamento já? Sim. Tá, o que é lindo aqui é que Jesus ele escolhe esse momento, na sua presciência, na sua vontade e no seu cuidado. Era um momento que em Jerusalém, vai dizer lá o versículo 5, que em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. E correndo aquela voz, ou a manifestação do Espírito, despertou, porque se não tivesse esses elementos, não chamaria a atenção das pessoas que estavam ali. Perfeito. E aí o vento, as línguas como de fogo, chamou a atenção. Era algo sobrenatural, não era algo comum que estava acontecendo naquela reunião. E diz que porque a multidão estava confusa,
porque não era algo natural, não era algo comum, e ainda vai dizer, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua, e todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são Galileu todos os que estão falando? Porque os discípulos que estavam ali eram todos da Galileia, e era, em tese, da província mais pobre, aonde a cultura era inexpressiva, e Deus usa esse grupo de galileus que haviam sido alcançados pelo poder do Evangelho, tinham sido regenerados, que já eram possuidores da salvação, para serem cheios do Espírito Santo e falar em línguas, em outras línguas, concedidas pelo Espírito Santo, e de forma que todos que ali estavam ouvissem e entendessem a mensagem que eles estavam falando. Exatamente, porque a Bíblia diz a respeito do testemunho daquelas pessoas que estavam ali testemunhando aquele ato glorioso do Espírito Santo, que eles ouviam eles glorificarem a Deus, magnificarem a Deus, exaltarem a Deus, e eles entendiam o que eles estavam. Tanto é que aquelas testemunhas que estavam ali, aquelas pessoas que estavam confusas, como o irmão colocou, eles mesmo testificaram dizendo, mas não são galileus esses homens? E como estão magnificando a Deus, glorificando a Deus na língua em que somos nascidos, né? Quer dizer, Deus precisava falar com aquelas pessoas, e o Espírito Santo concedeu com que os discípulos falassem na língua deles, para que eles ouvissem. E isso ocorreu também, pastor Sebastião, na casa de Cornélio. Exatamente. A mesma coisa aconteceu, Pedro testifica isso. O povo ficou maravilhado em ver, né, os amigos, os parentes de Cornélio receberem o Espírito Santo e falarem em outras línguas, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Inclusive o espanto do apóstolo Pedro foi exatamente esse, né? Você lembra quando ele está testemunhando na igreja em Jerusalém, quando há aquela controvérsia dos gentios e tal, ele diz assim, que quando ele foi lá na casa de Cornélio, o espanto dele, na visão de um judeu, né? De um judeu, assim, eles receberam o Espírito Santo como nós também, né? Então hoje nós vivemos uma época em que igrejas elas querem patentear o Espírito Santo como se fosse exclusividade deles, uma propriedade deles. E é o inverso, nós somos propriedades de Deus e o Espírito Santo está atuando em nós. E é interessante aqui quando ele coloca aqui no ponto 2 da lição, pastor Amaury, a natureza das línguas, ele diz assim, a fonte, a língua do Pentecostes eram sobrenaturais, pois foram caracterizadas como outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O termo grego para outras línguas aqui é heterais, ou de heteros, outro tipo diferente. Há quem questione esse conceito, mas a fonte delas é o próprio Espírito Santo, que torna a evidência visível e contundente. Então, que cada um ouvia falar na sua própria língua. Lucas repete essa informação no versículo 8 e 11, e no versículo 11 ele acrescenta, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, uma das coisas que nós temos aqui
que muitas pessoas eles querem diminuir o poder, a evidência do Espírito Santo e investir a operação do Espírito Santo na etimologia da palavra. É a mesma coisa quando nós pegamos a etimologia da palavra eclésia, que diz aqueles que saem das suas casas, que iam para a reunião nas praças, nas cidades gregas, tá? Mas o Senhor Jesus, ele toma esta palavra e reveste ela de uma natureza espiritual. Estamos reunidos em Cristo. E quando pega aqui falar em outras línguas, então é como o Espírito Santo está concedendo que falasse. Então pessoas que não tinham conhecimento do idioma, e quando Paulo mais na frente ele vai dizer da língua dos anjos, e aquele que ora em línguas, ele fala em comunhão com Deus, em segredo com Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado. Existem pessoas até que eles usam, ou quando estão comentando sobre isso, que não creem como nós cremos, e até eles usam de forma até chula, até dizendo que vozes, línguas de demônio, manifestação da mente humana, e pode até ter tudo isso, mas na Igreja de Cristo é uma operação do Espírito Santo, porque a Bíblia diz assim que ele utiliza para o fim que é útil, né, pastor? Sim, perfeitamente, né? O agir do Espírito Santo em nosso meio é algo extraordinário, né? Como diz o comentarista da lição, né? Independente de que a língua ela seja uma língua conhecida, idiomática, né? Idiomática, conhecida na face da terra, ou ela seja uma língua do céu, é o Espírito Santo quem está concedendo que fala, né? E isso é maravilhoso. Uma das coisas que eu também me chamou a atenção nessa lição, Tião, me permita a expressão, a forma de chamar o seu nome, pastor? Não, tranquilo. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, eu não tinha observado isso antes, embora tenha lido tanto a respeito da manifestação do Espírito Santo, e o comentarista fez uma colocação aqui, o fato de essas três atividades, ou esses três sinais que se manifestaram naquele dia, o som de um vento e a línguas de fogo, que não era fogo, como de fogo, né? Como de fogo, como está colocado aqui na Bíblia, na palavra de Deus, foram dois sinais que marcaram aquele momento e nunca mais se repetiram. Nunca mais esses sinais se repetiram, só naquela ocasião, né? Porém, o falar em línguas estranhas até hoje está em evidência no meio da igreja, conforme a vontade do Espírito Santo. É verdade, né? Isso é muito bonito, isso é interessante. Eu me alegrei quando eu li esse texto, aqui essa explicação do pastor Ezequias, que é uma realidade no nosso meio, né? Nós vivemos isso no nosso dia a dia, né? E é tão maravilhoso. Eu ouvi uma vez uma explicação a respeito do batismo com o Espírito Santo, pastor Sebastião, e o pastor que pregou naquela ocasião, falando sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Como receber o batismo com o Espírito Santo, que não existe técnica para isso, não é fazendo um cursinho que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, mas ele começou a mostrar para nós que quando nós reconhecemos a nossa
fraqueza, o homem que nós somos, falhos, pecaminosos, né? Mas como nós, quando nos aprofundamos na presença de Deus, quando nós descemos, nos humilhamos na presença do Senhor, reconhecendo que somos pecadores, então adentramos numa dimensão do Espírito Santo em que Ele toma totalmente o controle das nossas vidas, né? E começa a manifestar a sua glória, o seu poder na presença do homem. Eu não sei se o irmão já teve essa experiência, né, de sentir a presença de Deus de uma forma tão poderosa que você diminui tanto, você se sente tão inútil, tão pecador, entendeu? Que o Espírito, que você começa a perceber a magnitude, né? O ápice do poder de Deus naquele momento. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Entendeu? É importante que o irmão, a irmã que não é ainda batizada com o Espírito Santo, busque essa experiência, procure ter essa experiência. É o mesmo Espírito que esteve ali presente no dia do Pentecostes. É o Espírito que está conosco no nosso dia a dia. É Ele quem nos ajuda a vencer o pecado, as tentações, né? As opressões malignas e assim por diante. E ainda com esse privilégio de, através do Espírito, nas nossas orações, em mistério, falar com Deus. Né? Então, a gente já partindo aqui para o encerramento, pastor Amaro, então uma das questões que nós precisamos ter em mente, que a glossolalia, basicamente, na sua definição, quando a Bíblia vai dizer que é falar em línguas, ou o modo de falar. E aqui está implícito dom de línguas, línguas estranhas e bem como variedades de línguas. Tá? E quando nós olhamos o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, iniciando pelo capítulo 14 e versículo 5, vai dizer o seguinte: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, muito mais que profetizei. Tá? Então, quando o apóstolo Paulo ele está falando aqui, dizendo a palavra línguas estranhas, ele está falando de operação do Espírito Santo. E quando vamos lá para o capítulo 12 e versículo 10, ele vai dizer a mesma coisa. A outro, a operação de maravilhas, a outro profecia, e a outros dom de discernir espíritos, e a outros variedades de língua, e a outros interpretação das línguas. Então nós percebemos que o Espírito Santo na atuação da igreja, é Ele que sabe as necessidades da igreja, e o crente que é batizado, imerso no Espírito Santo, então ele é usado pelo Espírito Santo no fim que lhe é útil, né? Então nós esperamos, né, pastor Amaury, que os nossos irmãos, alunos e professores tenham graça de Deus, a orientação do Espírito Santo para ministrar esta lição, olhando todo o contexto da lição e aplicar de forma salutar, despertando os nossos irmãos a serem mais próximos do Espírito Santo, e aqueles que ainda não são batizados buscarem esta bênção gloriosa, porque só vai enriquecer o seu ministério cristão. Positivo. Amém? É importante o batismo com o Espírito Santo na vida dos crentes, como também é de suma importância que a igreja busque os dons espirituais, que também é uma atividade do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo.
ele tem os seus objetivos na igreja, né? Eles têm as suas divisões e se faz útil no convívio da igreja, né? Os dons espirituais, ele tem as suas manifestações naquilo em que o Espírito Santo concede ele à igreja, né? E tudo para o bem-estar da igreja, o crescimento espiritual da igreja, a maturidade da igreja, né? E os dons espirituais, se ele não for utilizado conforme a vontade do Espírito Santo, eles não alcançam os seus objetivos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, vamos ficar por aqui até a próxima lição e que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos.